salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje, continuando nossos estudos acerca da história da Igreja Antiga, nós sempre lembramos de tudo aquilo que nós já vivenciamos até aqui, né? Nós já estamos vivenciando momentos assim da história da Igreja, em que estamos indo do século III para o século IV. Né? Nós já percebemos toda essa constituição em que a Igreja ela já vai sendo gradativamente deixando de ser perseguida, vamos dizer assim, pelo Império Romano, né, por ocasião do Edito de Milão, promulgado ali por Constantino no ano 313, e logo em seguida a Igreja, que deixa de correr tanto perigo por fora, vamos dizer assim, começa a correr, de certa forma, um certo perigo por dentro, principalmente no aspecto doutrinário. Né? Nós vamos ver aí o glorioso século IV, se assim pudermos observar, porque foi um século de grandes conquistas para a Igreja, né? Do ponto de vista de diversos aspectos, por exemplo, do que diz respeito à liturgia, bem como as diversas festividades litúrgicas que começaram efetivamente a ganhar corpo mesmo e ganhar bastante pompa, digamos assim, no século IV, né? Bem como nós também podemos observar que o século IV é um século que foi evidenciado assim vários doutores da Igreja, né? Que nós podemos evidenciar. Tivemos pelo menos aí, só no século IV, 11 doutores da Igreja, no século IV. Ao longo de toda a história, nós temos 37 doutores da Igreja. Então, quase 1/3 dos doutores da Igreja são do século IV, se assim bem observarmos. Né? E destes, nós temos grandes nomes que nós vamos também citar. Eu também gostaria de lembrar que o século IV também marca, efetivamente assim, a consolidação do papado. Né? Nós podemos perceber que o papado que já vinha se evidenciando desde São Pedro, conforme nós já observamos, ele de fato ganha uma consolidação especial no século IV, com papas, apesar de nós termos papas do século IV que não foram assim tão, digamos assim, evidentes, né? Mas com o Papa São Damaso, já no finalzinho do século IV, por ocasião do ano 381, nós vamos observar o grande São Damaso, um dos maiores papas, digamos assim, da antiguidade cristã. Nós vamos observar que o século IV ele é um século realmente glorioso e que consolida efetivamente a Igreja dentro desse contexto do Império Romano. É importante notarmos esta realidade. Percebamos inicialmente a realidade litúrgica. Né? Se nós percebemos a configuração da liturgia, a liturgia ela, de fato se consolida no século IV. A missa, inclusive a Santa Missa, ela passa a ser chamada efetivamente de missa, vamos dizer assim, de uma forma mais genérica, geral, para toda a Igreja, justamente neste século, né? Em que nós podemos observar esta consolidação. Ela é tida efetivamente como santo sacrifício de Cristo. Né? Então nós observamos a missa já com esse contexto e ela apresentara justamente toda uma singularidade na sua liturgia, de acordo inclusive com a região. Né? Nós vamos perceber principalmente 4 evidências principais da liturgia que podemos identificar já no século IV. Nós vamos perceber a liturgia de Antioquia, que tem uma variante em Jerusalém. Nós observamos a liturgia de Alexandria, a liturgia galicana
voltada justamente para, muito utilizada ali na Gália, hoje atual França, como também na Espanha, no norte da Itália, ali na Bretanha, né? Nós vamos observar a liturgia galicana, e por fim a liturgia romana, que é a liturgia que nós vamos perceber ali, centralizada ali em Roma, né? Com o tempo, essas 4 configurações litúrgicas vão se constituir em 2 liturgias, digamos assim. Uma liturgia oriental, chamada também de liturgia bizantina, e uma liturgia ocidental, que seria a liturgia romana, se assim evidenciarmos, né? E aí você vai ver que essas liturgias, elas vão com algumas vertentes, variantes, mas elas vão se condensar em pelo menos 2 liturgias. A liturgia oriental, também chamada bizantina, e a liturgia romana, que seria justamente a liturgia ocidental, né? Então você já vê que no século IV já existia efetivamente uma organização, uma forma, digamos assim, de celebração da Santa Missa, se assim bem pudermos perceber, né? Nós notamos, por exemplo, algumas realidades da missa, e Daniel Hopes mesmo, esse historiador que vem nos acompanhando ao longo desse estudo, ele fala um pouquinho a respeito dessa realidade, quando ele vai dizer a respeito de algumas partes da missa que se evidenciam já desde o século IV, que já estão sendo aplicadas na Santa Missa, como a realidade, por exemplo, do introito, né, que se tornou corrente justamente ao longo desse processo, o Kyrie, né, data até mesmo de antes do século IV, né, nós evidenciamos logo após o ato penitencial, o Gloria in excelsis Deo, que você vai observar também já em uso nos mosteiros, com muita evidência, e também aplicado na missa no século IV. Então você vai percebendo algumas realidades, a própria elevação, o Agnus Dei, né? Nós evidenciamos esta configuração aí dentro desta abordagem. Afora por alguns aspectos, né, se assim bem observarmos, afora se a gente for evidenciar a configuração do credo mesmo, né? O credo ele foi instaurado tal como a gente passou a rezar, né, de forma mais corrente o credo, ele veio um pouco depois do século IV. Mas tirando esses pormenores, você vai notar que a Santa Missa tem muito pouco de diferente daquilo que hoje é celebrado, vamos dizer, na liturgia. Inicialmente o credo, ele era utilizado, justamente o credo apostólico, aquele credo que a gente está acostumado a rezar hoje, né? Mas por ocasião do Concílio de Nicéia, o credo niceno-constantinopolitano passou a ser o credo corrente das missas do século IV e depois disso também, né? E passou por toda a Idade Média e até a configuração litúrgica de 1969, nós vamos observar que o credo rezado sempre foi o credo niceno-constantinopolitano. E depois, também, por ocasião do Concílio Vaticano II, este credo deveria também nos acompanhar. No entanto, o uso comum fez com que nós rezássemos na missa com muito mais evidência, com muito mais frequência, o credo apostólico, aquele mais curto, que a gente, de fato, está acostumado a rezar. Mas o credo mais longo sempre foi uma realidade corrente ao longo da história da igreja, né, ao longo da liturgia dos séculos. Outro detalhe também interessante que nós devemos observar nas igrejas é o fato de que as igrejas não existiam bancos, né? Como hoje a gente está acostumado a ver bancos nas igrejas, mas as igrejas do século IV, eu estou me referindo, e boa parte da Idade Média, as pessoas ouviam a missa de pé, né? Inclusive, Santo Agostinho, é interessante o pormenor interessante que nós podemos observar, Santo Agostinho mesmo, em alguns momentos, pedia até desculpas pelo fato de as pessoas estarem em pé por tempo prolongado, já vista que só a homilia de Santo Agostinho numa missa era uma homilia que durava bastante tempo, né? Quanto mais a missa inteira, mas ainda assim as pessoas elas permaneciam na igreja ou de pé ou de joelhos, né? Mas normalmente não, a igreja era toda voltada mesmo para que as pessoas participassem da missa de pé, estando de pé, né? Então eram pormenores que nós vemos na igreja dentro da liturgia, seja na antiguidade como também ao longo da Idade Média nós podemos observar esta realidade. E até hoje, se nós formos visitar catedrais da Europa, por exemplo, nós observamos que a arquitetura ela convida justamente
a esta realidade, né? A arquitetura das catedrais, né? Nós vamos notar algumas realidades dentro desse contexto, dentro desse pormenor. Esse é um aspecto, né? Do mesmo jeito que nós temos a constituição da liturgia, daquela configuração litúrgica, nós também vamos observar que as festas litúrgicas também se evidenciavam já com bastante evidência nesse contexto, né? As grandes festas, desde a Páscoa, seja a festa da solenidade do Natal, né? Já se celebrava, inclusive, a esta altura, o Natal no dia 25 de dezembro, né? Em contraposição, de acordo com algumas teorias, em contraposição à celebração do Sol Invictus, que era uma festa pagã, né? Mas você vai observar que isso começa no Oriente e depois o Ocidente ele vai ganhando também esta solenidade a nível do dia 25 de dezembro. Em algumas partes da Ásia Menor, por exemplo, se celebrava o Natal no dia 6 de janeiro, mas depois a coisa vai ficando mais condensada, mais unificada para o dia 25 de dezembro mesmo. Nós vamos notando, né, algumas realidades dentro desse contexto. A festa, a solenidade, afinal, de Pentecostes, né, a todo aquele mistério pascal, nós percebemos que tudo isto já se evidencia desde o tempo da antiguidade mesmo, no século IV, né? Nós vemos até algumas orações que até hoje nós muitas vezes observamos na Santa Missa, são rezadas na missa, alguns cânones, inclusive, da liturgia eucarística, né? Atribuídos também ao século IV. Nós podemos evidenciar o cânon romano, por exemplo, que corresponde à oração eucarística 1, se celebra justamente dentro desse contexto, remonta, né, desde a antiguidade, se assim bem pudermos perceber, né? Existem orações que a igreja celebra hoje e que eram rezadas pelos grandes padres da igreja, pelos grandes santos, os grandes doutores da igreja, para nós percebermos o quanto esta realidade eclesial ela remonta a tempos até mesmo apostólicos e remonta a uma tradição bastante antiga, né? Se nós assim pudermos perceber. Outra realidade que nós também notamos é a realidade da salmodia, a salmodia antifônica, né, que nós podemos perceber. Antigamente, nas primeiras missas, que nós observamos assim no século III, século IV, né, as missas elas eram, de alguma forma, o canto ele era alternado. Então, por exemplo, quando ia se rezar um salmo, uma parte da igreja cantava, acompanhava o canto do salmo, outra parte acompanhava o canto de outra estrofe. É diferente de hoje, como hoje nós temos o responsório no salmo, né? Mas a realidade da igreja na antiguidade, o salmo, ele, por exemplo, ele era cantado de forma alternada com a própria assembleia, se assim bem pudermos observar. Até mesmo o Glória ao Pátria et Filho et Spiritus Sancti, né, se nós podemos observar, que começou a ser introduzido no século IV de forma muito mais corrente. Se bateu bastante, digamos assim, a tecla nessa realidade de se rezar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né, em latim, justamente para contrapor o arianismo, né, que negava a trindade, negava a divindade de Jesus. Então, se utilizava muito. Quanto mais os arianos, quanto mais os hereges iam contra a divindade de Jesus Cristo, contra a própria trindade, mais os cristãos, mais os católicos, eles faziam o sinal da cruz e glorificavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inclusive, é desta época do século IV que o sinal da cruz se torna também bastante corrente. Não era apenas aquele sinal como nós vimos no século II, por exemplo, que já começava-se a ver a possibilidade de se fazer o sinal da cruz na testa, nos lábios, sobre o peito, como nós também estamos acostumados hoje. Mas no século IV, nós percebemos que, além dessa configuração do sinal da cruz na testa, nos lábios e no peito, se ampliou mais o sinal da cruz, né? Fazendo menção justamente a esta contraposição do arianismo. Inclusive, a forma de como se realizava o sinal da cruz, colocava os 3 dedos, né, unidos para fazer menção à trindade. Então, existia todo esse cuidado mesmo para que os fiéis eles pudessem absorver a reta doutrina. Então, você vai notando essa realidade aí no que diz respeito a essa Constituição. E até mesmo, além dessa projeção, nós temos a realidade das próprias orações
diárias que eram feitas e que já iam sendo introduzidas dentro desse contexto, né? No século III já observávamos ali a introdução de orações como as laudes, como as vésperas, né? No século IV nós percebemos com o desenvolvimento do monaquismo, nós vamos percebendo que as orações elas vão se constituindo de forma mais efetiva ao longo do dia, vai sendo introduzido, até mesmo por causa dos mosteiros que vão se evidenciando, vão sendo introduzidos as orações médias, podemos assim dizer, né? Seja a oração da terça, a sexta, a noa, né? Eram orações ao longo do dia, afora também as próprias completas, né? Ao final, já próximo à hora de dormir, como também as orações da madrugada, né? Nós evidenciamos que vão sendo introduzidos aí no século IV, isso vai ganhando importância e disciplina, né? Nós vamos percebendo esta abordagem aí dentro desse contexto que nós evidenciamos. Então, o século IV, de fato, não apenas do ponto de vista da liturgia, do ponto de vista das festas, da vida interior, da vida de oração, mas ele também ganha uma grande importância do ponto de vista das artes, né? A arte cristã, que vai se colocar agora em plena luz do dia. Se nós evidenciarmos, né? Nós vamos notar que o próprio Constantino mesmo, ele propicia isso. Em Roma, ele vai construir a Basílica de São Pedro, a Basílica de São João de Ladrão, por exemplo, né? A Basílica de São Paulo extramuros. Nós vamos observar inúmeras basílicas que vão se construindo, sendo construídas ao longo do século IV, né? A Basílica de Santa Maria Maior, por exemplo, que foi atribuída ao Papa Júlio I. Nós vamos notando que a Roma vai ficando cada vez mais revestida, digamos assim, de capelas, de catedrais, de basílicas, né? Nós vamos percebendo isso. Enquanto Constantino, ele sai de Roma e vai para Constantinopla, porque Roma realmente já estava pilhada, inclusive, por causa de tantas guerras, sejam civis, sejam guerras por ocasião até mesmo da invasão de bárbaros, que já começavam a se evidenciar nesse contexto do século IV, nós vamos notar que Constantino ele vai para o Oriente. E no Oriente ele constrói, já falamos sobre isso, ele constrói a cidade que vai levar o seu nome, né? Constantinopla, né? Aquela capital de Bizâncio ali no Oriente, nós vamos evidenciar, hoje é a atual Turquia. Mas ele deixa praticamente Roma para os papas, né? E aí os papas vão começando cada vez mais a se consolidar ali em Roma, inclusive com a consolidação de diversas catedrais, de diversas basílicas que vão se evidenciando, né? A catedral de, por exemplo, Santa Sabina, que é uma belíssima catedral que nós evidenciamos também em Roma. Enfim, você vai ter inúmeras, essa realidade artística, do ponto de vista, seja da pintura, seja do ponto de vista da arquitetura, você vai dar escultura, você vai observar que começa a se desenvolver já no século IV, enquanto o paganismo, aquela arte pagã, vai dando lugar gradativamente à arte cristã. Nós vamos notar esta realidade. Então você vai percebendo que o século IV ele vai ganhando, de fato, efetivamente, ele vai ganhando cada vez mais para o cristianismo uma sequência de realidades de grande importância, né? E também podemos notar a realidade do papado. Dentro do papado que se consolida ali no século IV, eu quero apenas fazer menção a tudo isso, porque é necessário que nós desmistifiquemos esta realidade de que foi no século IV que a Igreja Católica teria supostamente sido fundada por Constantino, e esta assertiva ela não tem nada a ver, né? Não procede, é falsa. Precisamos entender isso, porque os protestantes eles têm esta tendência a querer acusar a Igreja de que ela foi fundada por Constantino só no século IV, como se não houvesse nenhuma outra literatura cristã que remetesse à fé católica antes disso. E é importante notarmos que quando Constantino ele promulga o Edito de Milão no século IV, você vai perceber que já temos lá um papa presente em Roma, que é o Papa Melquíades, ou Milcíades, né? Na época que Constantino promulga o Edito de Milão, Melquíades já é o 32º sucessor de São Pedro, né? Talvez o termo Papa ainda não seja um termo corrente para designar-se o bispo de Roma, mas isso não impede de entender que
há uma sucessão apostólica que vem desde São Pedro, né? Conforme aquilo que já havíamos mencionado em aulas anteriores. Desde o século I, Pedro teve seus sucessores, né? São Lino, Santo Anacleto, depois São Clemente. Já pelo século II vamos observar aí os sucessores de São Pedro, diante de toda a perseguição do Império Romano, como Santo Evaristo, né? O quinto Papa da Igreja, vem Santo Alexandre, São Sisto I, São Telésforo, nós vamos notar, logo em seguida Santo Higino, em seguida vamos observar São Pio I, Santo Aniceto, São Sotério, Santo Eleutério, São Vítor I, São Zeferino, no século II. Né? No século III, continuamos esta sucessão de papas que vão se evidenciar em Roma. Né? Depois de São Zeferino, teremos São Calixto I, Santo Urbano, mais adiante São Ponciano, que morre martirizado no ano 235, em seguida Santo Antero, um pontificado curtíssimo em 236, e mais adiante vamos continuando com todo esse processo, com São Fabiano, martirizado no tempo do imperador Décio, né? E logo em seguida São Cornélio, todas essas que foram papas que vão sucedendo e aos poucos vão conquistando importância em Roma. Né? Depois de São Cornélio teremos São Lúcio I, em seguida Santo Estevão I, São Sisto II, São Dionísio de Roma, Félix I, e aí já estamos no final do século III, Santo Eutiquiano, São Caio, São Marcelo, ou antes de São Marcelo, São Marcelino, no tempo da perseguição de Diocleciano, e aí sim depois São Marcelo, mas em seguida Santo Eusébio, até chegarmos em São Melquíades, quando Constantino realmente promulga o Edito de Milão. Né? E São Melquíades, que morre no ano 314, em seguida vem o Papa São Silvestre I, que vai de 314 a 335. Né? Então nós vamos notar, São Silvestre, apesar de ser um Papa extremamente assim, era mais velho, com certeza, mais idoso, né? Tanto que ele não participa do Concílio de Nicéia, ele manda legados para o concílio, mas como também para o Concílio de Arles, um concílio regional, mas se nota que Silvestre foi um papa, de certa forma, um tanto quanto apagado. Né? Quase, temos poucas informações sobre o que ele, de fato, realizou no tempo do seu pontificado. Mas um santo, né? Um homem zeloso, como Eusébio de Cesareia, era um homem zeloso na sua, defesa da fé. Né? Morre no ano 335, no dia 31 de dezembro de 335, inclusive, graças a ele, nós temos uma corrida, né? Que é muito conhecida aqui no Brasil, no dia 31 de dezembro, que é muito conhecida, que é a Corrida de São Silvestre. Nós vamos observar, só fazendo um parêntese aqui, né? Abre aspas aqui, essa Corrida de São Silvestre. Mas logo em seguida, o Papa São Silvestre, tivemos um outro Papa de pontificado muito curto, já no ano 336, que foi o Papa São Marcos, né? Que dedica uma catedral, apesar do pontificado curtíssimo dele, mas ele dedica uma catedral de frente ao Capitólio, em Roma, tem uma grande importância, que é a Catedral de São Marcos. A Catedral de São Marcos, aí, esse São Marcos já é uma referência ao evangelista, né? Mas essa catedral tem grande importância em Roma porque ela foi, de fato, construída em frente a um local onde havia muitos martírios de cristãos. Para mostrar que a igreja, ela conseguiu superar todos esses desafios e hoje tem uma catedral que se volta o seu olhar para o Capitólio, né? Em Roma, que é justamente o local onde nós notamos um centro, vamos dizer assim, até mesmo de arenas romanas, né, que culmina ali no martírio de tantos cristãos. Então nós notamos esta realidade. Após São Marcos nós temos São Júlio, um papa também de grande importância, já no século IV, né, São Júlio I, nós vamos observar, este papado é marcado pela construção também de várias basílicas ali em Roma, e logo em seguida, Júlio I, nós temos o Papa Libério. Apenas como curiosidade, Libério foi o primeiro papa não canonizado, né? Porque até então todos esses que eu mencionei foram canonizados. Libério foi o primeiro dos papas a não ser canonizado, vamos dizer assim. Não que ele tenha sido um papa ruim, ele foi até um papa muito bom, por sinal, mas um papa que sofreu muito, né? Um papa que teve também as suas fraquezas, as suas fragilidades, né? E acabou fraquejando, promulgando, assinando, digamos assim, um decreto de cunho, de caráter, de conotação ariana, né? Meio que sob tortura, ele acabou sendo coagido a fazer isso, né? Talvez isso impedisse ou tivesse realmente
contribuído até mesmo para que ele não tivesse sido canonizado, né? Você vê essa realidade aí de Libério, mas logo em seguida você vê que ele, de fato, retoma esta posição católica, né, do que diz respeito à realidade contra os arianos, né? E morre de alguma forma também, apesar de todos os maus tratos que ele vivenciou. E depois de Libério nós temos o grande Papa do século IV, que foi o Papa São Damaso, né? São Damaso, o Papa que mais ou menos pontificou ali por volta do ano 365 a 385, mais ou menos. Você vai observar ali o pontificado de São Damaso. São Damaso, um Papa que teve, inclusive, digamos assim, contato com São Jerônimo, né? Eles dois realmente conviveram, digamos assim, na mesma época, vamos observar, né? São Jerônimo foi chamado por Damaso a Roma justamente para que ele pudesse empreender um grande projeto, que seria um projeto assim que iria influenciar séculos de história do cristianismo, que seria justamente a tradução da Bíblia, se assim bem pudermos observar. Mas São Damaso realmente foi um papa que passou a história justamente por ocasião desses feitos, desse acontecimento, né? O Papa que nós podemos evidenciar que foi o Papa do Concílio de Constantinopla, né? O concílio por volta do ano 381, ali em que nós podemos notar que se defendeu a divindade do Espírito Santo neste concílio contra Macedônio, né? Macedônio era um herege que dizia, né, negava, digamos assim, a divindade do Espírito Santo, negava que o Espírito Santo de fato procedia do Pai, né? Nós vamos evidenciar essa realidade. Então, essas discussões teológicas também envolveram aí o Papa São Damaso, dentro desse contexto aí do chamado concílio, o primeiro concílio de Constantinopla, nós podemos evidenciar. Nesta época também de São Damaso, nós vamos notar também, como já mencionei, a realidade da escrita, da tradução da Bíblia por São Jerônimo, a pedido do Papa São Damaso, né? Do hebraico e do grego para o latim, também uma parte do aramaico que nós observamos no Antigo Testamento, mas São Jerônimo empreende, vamos dizer assim, os feitos dele dentro do contexto da tradução da Bíblia, né? Ele chegou até aí a Jerusalém mesmo, a Terra Santa, inclusive, a Belém, né? Passou um tempo, inclusive, em Belém, ali próximo mesmo, vivendo mesmo próximo à chamada Basílica da Natividade, né? Bem próximo do local onde Jesus nasceu. Então você vai notando essa realidade. Ele foi até a Terra Santa para mergulhar mesmo, né? Na história sagrada do povo de Deus. E até mesmo vivenciar a tradução. E o homem de uma experiência e uma inteligência assim extraordinária, né? O homem era extraordinário. Você tem uma ideia, por exemplo, nós fomos observar a realidade de São Jerônimo. Ele, apesar do seu temperamento extremamente, digamos, até colérico, né, podemos assim notar, mas um homem bem enérgico, inclusive, muito voltado para a disputa, para os debates, né, até um pouco agressivo, se assim pudermos observar, tratava com uma certa agressividade os seus interlocutores, né, os seus oponentes, digamos assim, mas um homem de uma inteligência extraordinária. Você tem uma ideia, por exemplo, o livro de Esther, né? Ele praticamente traduziu o livro numa noite, se nós evidenciarmos. O livro de Tobias, em um dia ele traduziu o livro de Tobias, né? Vai dizer Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica. Se você for observar os livros ligados ali a Salomão, por exemplo, Sabedoria, Provérbios, né? Tem muitas... quem ligue esses livros a Salomão, ele traduziu pelo menos em 3 dias. Então, imagine você traduzir um componente sagrado da escritura, nós podemos evidenciar, né? Um alfabeto diferente, como o hebraico, como o próprio aramaico, né? Vamos assim evidenciar em alguns momentos. E ele traduz para o latim, vai compor a chamada Vulgata Latina, né? Se nós evidenciarmos aí esse processo da tradução da Bíblia, o que não é fácil, né? E que mais tarde, no próprio Concílio de Trento, no século XVI, a Vulgata Latina passa a ser a Bíblia, digamos assim, oficial, a tradução bíblica oficial da Igreja, né? Se assim bem pudermos evidenciar, para você ver o papel e a importância que teve
a presença, o trabalho de São Jerônimo na tradução dos livros sagrados, né? Se nós assim pudermos notar e evidenciar. Então, é o que a igreja deve, vamos dizer assim, ao próprio São Jerônimo nesse processo. Então, você vê como o século IV, ele é um século mesmo de pormenores assim, bastante evidentes, né? Dentro de todo esse processo. É nesse contexto que nós vemos a consolidação de inúmeros padres da igreja, né? E é importante também que nós entendamos essa nomenclatura. Quando eu falo de padre da igreja, eu não estou dando aqui uma conotação de presbítero, né? De um padre como aquele padre que é ordenado, digamos assim. Os padres da igreja, eles vão com um contexto ainda muito mais evidente, até mais elevado, vamos dizer assim, por aqueles homens que compuseram, vamos dizer, a doutrina católica, né? Digamos assim, ou pelo menos aprofundaram o conhecimento acerca da doutrina católica, que você vê desde os padres que nós podemos chamar de padres pré-nicenos, né? Aqueles padres iniciais que nós já estudamos, os padres apostólicos, aqueles que tiveram contato com os apóstolos, né? Conforme nós podemos notar. Ali São Clemente de Roma, nós percebemos também Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, nós vemos São Papias, né, que nós evidenciamos os padres apostólicos, mas também os padres apologistas, aqueles que realmente no século II estavam na defesa da fé, como foi o caso de São Justino Marte, por exemplo, né? Santo Irineu de Lyon, que era já um padre polemista, nós vamos notar esta realidade, entre tantos outros que vão se desenvolvendo ao longo do século II e século III, mas é no século IV que nós vamos observar grandes padres da igreja, conforme nós podemos notar também dentro de todo esse contexto, né? Como aí já podemos evidenciar o próprio, se assim evidenciarmos, Santo Efrem da Síria, né? Que é um padre da igreja no século IV, nós podemos notar. Temos vários padres, inclusive, orientais e vários padres ocidentais, né? Vários padres do Oriente, vários padres do Ocidente. Nós podemos notar no Ocidente, dentro do contexto dos padres da igreja, poderíamos estar em números, mas no Ocidente nós podemos notar no século, nesse contexto aí, pelo menos 4 padres importantes, né? Tal como nós podemos evidenciar, como por exemplo no século IV, Santo Agostinho, né? Nós podemos citar também Santo Ambrósio de Milão, nós podemos citar também o próprio São Jerônimo, que é um padre da igreja no século IV, né? E eu ainda poderia acrescentar São Gregório Magno, embora não seja do século IV, seja já do século VI, né? Mas ele foi um padre ocidental, podemos assim notar. Do mesmo jeito, no Oriente também citamos inúmeros outros padres que podemos aqui evidenciar, né? Tal como, por exemplo, no Oriente nós citaremos Santo Atanásio, grande Santo Atanásio, que vivenciou a luta contra os arianos, né? Praticamente ele sustentou a igreja no século IV, que boa parte estava sendo tomada pelo arianismo, né? Especialmente ali no Oriente, mas além de Santo Atanásio, o grande São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, amigo de São Basílio Magno, né? Como também o grande São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, né? Se assim pudermos notar em todo esse contexto, dentro desses aparatos do Império Bizantino, que já estava ali se constituindo, nós podemos notar São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, que vem realmente a ser um padre que, no final das contas, acaba também sendo elevado à condição de bispo de Constantinopla. Chama tanto a atenção do imperador que ele é convocado, é chamado a sé em Constantinopla para também se tornar ali um bispo. E aí ele vai, de fato, experimentar toda essa realidade também sistemática no que diz respeito à doutrina, no que diz respeito a levar também a evangelização, mas que, mais adiante, na próxima aula, vamos continuar falando um pouco mais acerca destes padres, especialmente dando uma atenção mais especial ao próprio São João Crisóstomo, que foi um dos maiores padres que nós podemos notar, ao lado de Santo Agostinho, no Ocidente, ali no século IV. Então vemos que trata-se de fato de um século riquíssimo para a fé da igreja e para também
a realidade do processo de evangelização e de combate às diversas heresias, ao próprio arianismo, que de fato quis se instalar a todo custo ali no século IV, mas que você vê que realmente o Senhor elevou ali grandes santos, né, grandes baluartes para defender a fé reta, a fé da Santa Igreja. Mas isso tudo nós também vamos observar na próxima aula, quando também iremos falar um pouco mais acerca desses grandes baluartes da nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie,